Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM. Sair do fundo do poço é difícil. Só o amor pode te salvar. Alguns momentos da nossa vida são tão ruins que a gente acha que não tem como piorar. Mas é aí que a vida vem e te mostra que infelizmente tem sim. Não tem nada tão ruim que não possa piorar ainda mais. Quando eu era ainda uma criança, eu conheci um garoto que mudou a minha vida para sempre. O nome dele? Gustavo. E conforme nós fomos crescendo, eu passei a acreditar que ele era o grande amor da minha vida. Ai, se eu soubesse, viu? No começo era só coisa de criança mesmo. Só que depois, mais crescidos, as coisas foram ficando cada vez mais sérias. Jennifer, eu sei que a gente tá ficando já há algum tempo, mas agora eu quero que isso mude. Como assim mudar? Mudar o quê? Quero coisa séria. Você quer ser a minha namorada? Meu Deus, sim, claro, 1000 vezes sim. É tudo que eu mais quero. Que bom que você aceitou. Olha, você vai ver. Eu ainda vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Você não vai se arrepender. Você vai ver. Naquela época eu lembro que eu me sentia nas nuvens. Afinal, o Gustavo era um verdadeiro príncipe para mim. Ele me tratava tão bem, era tão carinhoso. Eu não tinha nada, absolutamente nada para reclamar dele. Nós éramos tão felizes, mas a verdade é que também éramos muito jovens, descuidados. Eu tinha aquela ideia de que nosso amor perfeito ia durar para sempre, que tudo sempre ia dar certo, sabe? Era isso que eu pensava. Ingenuidade pura, né? Muita ingenuidade. Na realidade, as coisas nem sempre são assim. Pouco tempo depois eu acabei engravidando. E foi ali que tudo na minha vida mudou. Além da mudança enorme que é para qualquer mulher saber ali que vai ser mãe, o que eu mais senti mesmo foi a mudança do Gustavo. Depois que eu fiquei grávida, ele passou a me tratar de um jeito totalmente diferente. De repente, tudo virou motivo para ele começar a brigar comigo. Ele me desrespeitava, ele me tratava mal, só que não era só isso, não. Não era só briga, não eram só as agressões psicológicas. O Gustavo começou também a me bater. A me bater mesmo eu estando grávida do nosso filho. Dá pra acreditar nisso? Eu me sentia tão humilhada. Eu me sentia cada vez mais infeliz. E preocupada também com a saúde do meu filho. Eu temia pela minha vida, mas muito mais pela vida dele. E parecia que o Gustavo não entendia a gravidade de tudo que ele estava fazendo. Ou pior, entendia, mas mesmo assim não se importava. É você, Jennifer. É você. A culpa é sua. Por quê? Você me tira do sério. Parece que você perde, sabe? Parece que você perde pra apanhar, é isso. Você tá maluco, Gustavo? Você só pode estar maluco. Eu não fiz nada. Eu não aguento mais isso, sabia? Ah, você não aguenta? Como é que você pode me agredir desse jeito? Desde que eu fiquei grávida, você mudou completamente. Parece que não se importa com nada, nem comigo, nem com ninguém, nem com o seu próprio filho. Eu não me importo? Eu? Não se importa. Como é que você pode dizer uma coisa assim? Olha aqui, quer saber? Se é mesmo isso que você pensa, eu acho que é melhor a gente terminar tudo. Vamos terminar tudo de uma vez. Eu acho que é melhor mesmo, tá bom? Melhor? Não dá pra gente continuar do jeito que tá, não dá. Ótimo. Então tá acabado. Olha aqui, tá acabado e não tem volta não, hein? Não tem volta mais. Mas ao contrário do que ele ameaçou, o nosso término não durou muito tempo e nós acabamos voltando. Eu sei que muita gente pode me julgar por isso, mas tenta pelo menos entender um pouquinho. Eu era muito nova. Eu não sabia nada da vida, estava grávida e tinha esperanças de que o Gustavo voltaria a pelo menos ser um pouquinho do cara que ele era quando eu me apaixonei por ele. Tudo era muito confuso na minha cabeça. Às vezes eu caía na real, eu via tudo de ruim que ele me fazia, me desesperava com aquela situação toda.
E às vezes eu simplesmente tinha certeza que a nossa história de amor era para sempre. Eu tinha certeza que ia ficar tudo bem. Só quem viveu uma situação assim sabe do que eu tô falando. A gente se vê sem saída, entende? Sem saber o que fazer. É uma eterna esperança, sabe? De que alguma coisa mude. Você vai se apegando a qualquer esperança de que as coisas possam realmente melhorar. Mas a verdade é que eu estava tão perdida. Teve uma vez que o Gustavo me bateu tanto, mas tanto, que ele chegou a quebrar uma das minhas costelas. Ele deixou meu nariz torto. E mesmo assim eu não tinha força suficiente para sair daquele pesadelo. O tempo foi passando e, apesar de nada melhorar no meu relacionamento, eu e o Gustavo tivemos mais 2 filhos. E no meio de todo aquele sofrimento, a única coisa que me dava forças para não desistir de tudo vinha dos meus filhos. Era por eles que eu continuava. Meus meninos eram as coisas mais preciosas que eu tinha, e eu sabia que a única coisa boa que a minha relação com Gustavo tinha me trazido eram eles. Era só isso, não importava o quanto a minha vida estivesse ruim, difícil. Quando eu olhava para os meus filhos, tudo fazia sentido. Tudo ficava bem. E por eles eu conseguia seguir em frente. A única coisa que me importava realmente era dar uma boa vida para eles. A única coisa que me importava é que eles fossem felizes. Mas se eu achava que já tinha enfrentado muito sofrimento, eu descobri o que era a tristeza de verdade. Um dia, o meu filho mais novo, o Brian, acordou meio doente. No começo eu não sabia o que era, mas depois ele foi piorando e nós descobrimos que ele estava com pneumonia. Quando os médicos me disseram isso, eu fiquei tão desesperada. Mãe é mãe, né? Qualquer resfriadinho já deixa a gente já com o coração apertado. Imagina então ouvir que seu filho tá com pneumonia. Não tem nada mais desesperador do que ver um filho sofrer. Mas o pior é que, além de lidar com a situação do Brian, eu ainda tive que lidar com o Gustavo, que claro, não me ajudava em absolutamente nada. Pelo amor de Deus, você só reclama. Ah, eu reclamo? Só reclama, olha isso. Claro que eu me importo com os meus filhos, Jennifer. Sério? Tem certeza? Lógico. Porque não parece. De verdade não parece. Sempre que eu tento falar com você sobre o Brian, você desconversa, fica dizendo que ele não tem nada demais. Ah, pelo amor de Deus. Ah, mas é verdade. Como assim? Ele não tem nada demais. Pneumonia é uma doença grave, Gustavo. Como é que você pode falar que isso não é nada? Ah, chega disso. Você, como sempre, fazendo tempestade em copo d'água. Olha que o menino vai ficar bem, você vai ver. Daqui a pouco ele tá brincando de novo por aí, correndo. Relaxa um pouco, vai. Eu não conseguia acreditar no modo como ele agia, na falta de cuidado, de preocupação. Ele não via mesmo como aquilo era grave ou ele só não se importava, hein? Não era possível. E o que aconteceu foi que ele foi obrigado a ver com os próprios olhos como o caso do nosso filho era realmente grave. Infelizmente mesmo, o meu filho não resistiu. Infelizmente, essa doença horrível foi mais forte que o meu filho e levou o meu Brian embora. Eu perdi o meu filho. E não tem dor nenhuma nesse mundo, nenhuma tristeza, nada que se compare a isso, nada. Ali o meu mundo acabou, entende? Pior foi que o Gustavo mostrou de uma vez por todas quem ele era. Ele nem se deu ao trabalho de aparecer no velório do próprio filho. E esse foi o nosso fim definitivo. Depois disso, eu nunca mais o vi. Ele sumiu. Ele abandonou a mim e aos nossos filhos. E eu, devastada por tudo que estava acontecendo, entrei numa depressão profunda.
perder um filho é como perder tudo. Esse foi o momento mais difícil da minha vida. Eu fiquei tão mal com tudo, sabe, que a tristeza tomou conta de mim de um jeito que eu perdi todo o meu cabelo de tanto estresse. Eu simplesmente não conseguia seguir em frente e isso durou por muito tempo. Mas quis Deus que a minha vida começasse a mudar. Depois de um tempo, eu passei a fazer aula de artes e eu conheci o Berg. Ele era um grande amigo com quem eu dividia toda a minha história e que me ajudou demais, sabe? Aos poucos, a gente foi se aproximando. O Berg me tratou com muito carinho, com muito cuidado, isso desde o nosso primeiro encontro. E foi com ele que eu descobri o que era ser feliz de novo. Nós ainda não temos dinheiro para casar, mas nós já somos até noivos. E seguimos trabalhando para juntar o dinheiro que falta para realizar o nosso sonho um dia. Para esse homem, que me ensinou o que era ser amada, eu quero deixar aqui a minha declaração. Berg, meu amor, obrigada por tudo. Você literalmente salvou a minha vida. Me tirou do fundo do poço em que eu estava e me fez ver como eu realmente deveria ser tratada. Eu tenho muito orgulho de nós dois, muito. E eu quero passar a minha vida toda ao seu lado. Sabe por quê? Porque eu te amo demais. Quem ama não esquece. Band FM.